Na verdade, o Pano de Fundo tinha começado antes, né, desde 1964, né? Essa violência contra os direitos fundamentais, contra os direitos de liberdade, afinal de contas, que é o que mais nos interessava, né? E foi atingindo, houve uma contrariedade do Alceste e do Pacheco, porque um nomeou o filho do outro para escrivão. Eles pegaram nisso aí, agarraram para poder botar eles para fora da magistratura. Foi o que aconteceu. Eu fui no 10º dia assim, de 64, eu fui fazer uma visita aos presos lá na penitenciária. Eles estavam presos. Você está louco? Você veio? Você está preso também? Digo, não, eu vim aqui fazer uma visita. Você está louco? Você pode ficar na lista negra, você vai ficar muito mal e tal. Digo, não é mal, eu vim aqui para mostrar para vocês que o que nós pudermos fazer, que eu acho que não pode fazer nada. E aí fui muito bem, mas eles me permitiram que eu entrasse com o meu carro e saísse. Não houve perseguição a mim em 64 por causa disso, né? É porque sempre tinha uma novidade. A grande novidade que houve em 73 foi que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Então eu tive uma ideia de fazer um curso sobre o novo processo civil. No Esse, IAP. exatamente. E esse curso era desenvolvido lá no tribunal, no salão nobre que existia antigamente. Agora eu não sei o que eles fizeram lá. Mudaram, mas era onde tinha sido criada o Tribunal da Justiça. O Tribunal da Justiça, o Museu da Justiça, pelo Edmundo Mercer. E aí nós fazíamos lá essa reunião e houve inscrição no Paraná inteiro. Às vezes eu entro na casa de algum, no escritório de algum, principalmente o pessoal de Londrina, que nunca tinham sido convidados para coisa nenhuma, eu botei eles dentro do instituto e convidei eles para participar. E, então, às vezes eu entro no escritório, tem lá aquele diploma que eu fiz, né, com a minha assinatura, e às vezes eles pedem, assine de novo, que apagou com o tempo. Gostaria de contar como é que eu imaginei fazer este curso de processo civil, Conte, conte, conte. porque era uma aula por semana. Uma aula seria na segunda-feira, que é um dia que os juízes, não há compromisso, em geral, dos advogados, é mais fácil. E na terça-feira de manhã fazia um debate sobre a noite, a palestra. Eu convidei o Galeno Lacerda, que eu acho que era o mais importante de todos, os processualistas do Rio Grande do Sul. Eu convidei o Federico Marques, um dos melhores caras que tinham, que a gente achava que eram os melhores processualistas do Brasil e professores. Depois, no ano seguinte, nós tínhamos constatado que o Instituto tinha 120 membros do Instituto, do advogado. Só que mais da metade já tinha morrido. Então disse, não pode ser assim. Vamos fazer, os advogados militantes, ilustres, que têm cultura e tudo, precisam entrar no Instituto. Como é que nós vamos fazer? Vamos buscar um trabalho deles no escritório deles. Então, mandei os emissários para o escritório do Hélio Narese, por exemplo, o Hélio Narese, que é um advogado, não estava no Instituto, não ia entrar naquele concurso do Instituto. Esses advogados mais velhos, eles não queriam saber de fazer concurso, eles já se apresentaram com um trabalho e já foi aprovado por mim e já entraram no Instituto, né? Eu ingressei no Instituto quando ele foi recriado pelo Atos Veloso. O Atos Veloso era o promotor da Justiça, né? Procurador da Justiça, muito importante, que depois foi desembargador. Mas aí ele inventou de fazer de novo o Instituto dos Advogados. E recriou, e eu fui convocado por ele, e o Egas. O Egas foi muito importante nesse momento, mais do que eu. Daí foi feita uma diretoria, o Egas ficou como vice e eu fiquei como secretário. E depois o Egas foi eleito presidente e botou como vice o
Alcides Munhoz Neto, e eu continuei secretário. E assim eu fui sendo secretário, até o momento que alguém disse que eu tinha que ser o presidente. Acho que foi o Lamartine que achou que eu tinha que ser o presidente. E aí eu entrei e fui bem sucedido por causa dessas invenções que eu fiz, né? E eu botei 80 advogados dentro do Instituto. Era para fazer os departamentos, eu que inventei fazer departamentos, tá? E entrava de Londrina, Maringá, e aí eu queria que também viesse o pessoal de Foz do Iguaçu, mas foi mais fácil de Pato Branco do que de Foz do Iguaçu, sabe? De Ponta Grossa era muito difícil. O Instituto tem que se saber que o Instituto é a entidade cultural da classe dos advogados. Não precisa ser outra coisa senão um advogado para poder entrar no Instituto. Inclusive, nós admitimos juízes de direito naquela época, né? Com o caso do Ari Florencio Guimarães, que já era juiz, nós não eliminamos o fato de ser juiz e continuar sendo membro do Instituto. O Instituto era de formação cultural. Existe uma diferença de ideias sobre o Instituto, que eu acho que quando se diz que é uma atividade cultural, não é necessariamente de cultura jurídica. E a cultura jurídica não é exclusiva jurídica, é uma cultura geral, que a pessoa precisa ter, precisa conhecimento da cultura do mundo. Precisa saber quem foi Balzac, Stendhal, Shakespeare. Como é que não vai saber? Eu fiz uma palestra sobre a Revolução Francesa lá no Instituto, na gestão do Mário Bittencourt. Houve protestos, dizendo que a ordem não tinha nada a ver, o Instituto, a classe dos advogados, com a Revolução Francesa. Eu disse, pelo contrário, os advogados foram heróis na Revolução Francesa. E aí a Revolução Francesa teve um símbolo que nós estamos até hoje guiados sobre essa égide das três qualidades, né? Igualdade, fraternidade, etc. Né? Liberdade. E liberdade, principalmente a liberdade. Uma oportunidade que eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui fazer uma palestra no Instituto dos Advogados sobre a reforma da justiça, o Instituto dos Advogados do Rio de Janeiro, chamado Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu fiz lá uma palestra sobre a reforma do judiciário. E quando acabou a palestra, me convidaram para fazer para um jantar e fomos lá com o Raimundo Fauro. Foi aí que eu assumi o compromisso de defender a candidatura. Em 78 ele era o presidente da conferência, né? E eu era o vice, por ser radicado aqui, e eu era o vice e o coordenador. Nós resolvemos fazer sobre o Estado de Direito. E essa conferência foi muito bem sucedida. E eu fiz o discurso de abertura pedindo a revogação do AI-5 e pedindo a liberdade para os advogados e para o povo do Brasil. Foi assim que aconteceu. Esse discurso, graças a esse discurso que eu fiz, eu sempre fui homenageado nos estados que eu fiz, principalmente os estados mais participantes das coisas todas, né? Quando eu fui presidente, houve uma reunião dos institutos advogados que nunca tinha havido lá em Porto Alegre. Claro que eu fui com muito prazer, e lá nós verificamos o seguinte: os da Ordem dos Advogados tinham sido transferidos para o Instituto dos Advogados de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque se temia que fosse arrecadado os bens da Ordem pelo Ministério do Trabalho, que estavam sobre a espada em cima de nós. E aí eu voltei com a ideia de fazer aqui a mesma coisa. Ah, sim. Por quê eu queria um auditório para nós? Porque nós não éramos aceitos. Os advogados, naquele tempo, achavam que nós éramos bandidos, que eram a favor, inimigos do governo. Então, a biblioteca pública não aceitou que nós fizéssemos um curso de processo civil lá, porque achavam que nós éramos comprometidos. Que éramos mesmo comprometidos com a liberdade, com os princípios gerais de direito.
praticismo está vencendo. Então, a mensagem que eu dou é menos prática e mais cultura. Mais conhecimento jurídico e conhecimento cultural em geral. Leia o Machado de Assis, como dizia. Leia o Gilberto Freire.